E agora eu e a Muriel, a gente segue falando sobre esse assunto internacional e para contextualizar um pouco esse conflito e a possibilidade de um novo ataque em Cabul nas próximas horas, nós falamos com o professor de Relações Internacionais e pesquisador Andrew Patrick Trauman. Boa noite, Andrew. Falei certo seu nome? Pronunciei certo? Certo. Boa noite. Boa noite, seja muito bem-vindo à CNN. Eu começo perguntando sobre o Estado Islâmico K, né? Ele nasce em qual contexto? Acho que é importante a gente deixar isso bastante claro para as pessoas. E quais são as explicações e reivindicações do grupo em relação a esse último atentado, né? Qual seria a intenção por trás desse episódio, Andrew? O Estado Islâmico K, ele vai surgir em 2015, tá? K, como a reportagem já mostrou, é K de Khorasan, que é uma região que vai abarcar a Ásia Central, ou seja, Afeganistão, Paquistão e até parte do atual Irã. Eles juram lealdade ao então autoproclamado califa Abu Bakr al-Baghdadi em 2014, e a partir dali eles começam a atuar, né, dentro do Afeganistão a partir de 2014 e 2015, tá? Só entre 2017 e 2018 são responsáveis por vários ataques dentro do Afeganistão, ataques desses que passaram meio que percebidos por nós, né, porque estava todo mundo meio que esquecendo do Afeganistão durante algum tempo, e isso acabou não sendo noticiado, mas o Estado Islâmico K continuou bastante atuante nesse período, e assim, o seu principal problema com o Talibã é que eles veem o Talibã como um grupo muito soft, né, porque o Talibã, afinal de contas, negociou a paz com os Estados Unidos, aí eu vou abrir aspas para eles, em hotéis chiques de Doha, no Catar. Abandonaram a jihad, abandonaram a luta para negociar com os americanos. Então, eles se consideram mais, para usar um termo bem da moda, assim, mais raiz do que na verdade, os talibãs, que seriam um grupo que está procurando se institucionalizar, que está fazendo negócios com os americanos, etc. Andrew, a gente sabe, a gente está acompanhando inclusive aqui na CNN a situação lá no Afeganistão, a gente sabe que os Estados Unidos estão se preparando para um próximo ataque do Estado Islâmico K e Estados Unidos devem continuar inclusive revidando. Os próximos dias de retirada desses estrangeiros de lá do Afeganistão devem ser ainda mais perigosos? O que a gente pode esperar desses próximos dias e até dos próximos ataques? Muriel, eu gostaria de lembrar que, assim, mesmo tendo ocorrido esse atentado, né, que matou 180 pessoas, hoje no aeroporto de Cabul estava cheio de gente tentando sair do país, ou seja, você percebe o desespero que as pessoas de fugir desse regime talibã, né? E você já vê, por exemplo, outros países já falando em fechar suas fronteiras e tudo isso. Então, infelizmente, eu tenho que dizer que o presidente Biden está certo, que existem grandes chances de ocorrer outros atentados, justamente porque grupos como o Estado Islâmico, eles atuam pensando numa espécie de uma psicologia da imprevisibilidade, ou seja, as pessoas vão achar, não, se acontecer um atentado agora, não vai acontecer outro logo na sequência, e vai, né? Na verdade, os planos deles sempre estão de fazer atentados, qual, por exemplo, você tem um atentado onde está a maioria das pessoas e uma outra bomba explode justamente para o lado de onde as pessoas vão correr para fugir. Então, é sempre essa lógica de causar o maior número de vítimas possível e, infelizmente, isso pode ocorrer. Torçamos para que não, mas pode ocorrer. Agora, Andrew, há muito por trás desses grupos extremistas, né, como o Estado Islâmico, por exemplo, incluindo o cultivo e a comercialização de drogas como ópio, isso segundo dados ali da ONU, a Organização Nacional das Nações Unidas, né, da ONU. Como esse poder ele pode, na verdade, legitimar na região? Como há um risco desse poder se legitimar na região? Eu acredito que, no momento, o Talibã é muito mais forte, tá, do que o Estado Islâmico. O Estado Islâmico tem cerca de 500 militantes no momento, enquanto o Talibã agora está tomando conta de toda a infraestrutura do país, né, de toda a economia. Eles tomaram as armas do ex-exército
afegão, né? Quando o exército afegão recuou, eles ficaram com as armas desses soldados, ficaram com os aviões, ficaram com os helicópteros, ou seja, é muito difícil para o Estado Islâmico cá confrontar o Talibã, tá? E o Talibã, como você bem disse, ele tem também agora toda essa renda do ópio, né? O Afeganistão é o maior produtor de ópio do mundo, né? Que é a matéria-prima para a heroína, que é uma droga com muito valor dentro desse mercado, e eles têm, então, uma influência muito maior do que o Estado Islâmico cá. Mas não podemos esquecer que quando o Estado Islâmico original começou a atuar no Iraque, por volta de 2005, 2006, eles fizeram a mesma coisa que no Afeganistão, ou seja, apostando no caos, né? Não podemos esquecer que foi o Estado Islâmico que matou o embaixador brasileiro Sérgio Vieira de Mello em Bagdá. A gente vai ter também ataques a mesquitas xiitas, ou seja, para resumir, o Estado Islâmico cá, ele aposta no quanto pior, melhor. Então, eles querem causar o caos e o terror o máximo possível, né, para tentar causar realmente essa instabilidade na população que já está tão amedrontada com o Talibã. Então, a população civil afegã se vê entre o Estado Islâmico e o Talibã, uma situação apavorante, sem dúvida. Andrew, você falava um pouquinho sobre esse contexto da criação do Estado Islâmico cá. A gente pode falar que essa criação desse braço do Estado Islâmico original, o tradicional que a gente estava acostumado já a ver, é uma criação também da ocupação norte-americana por lá? É difícil a gente afirmar com certeza, né? A verdade é que o Estado Islâmico ele teve uma ascensão muito rápida. A gente deve se lembrar que logo eles tomavam parte do Iraque, eles vão tomar boa parte da Síria. Houve uma época da Guerra da Síria em que eles tinham pouco mais da metade do território sírio, e a gente pode esquecer que o Estado Islâmico ele é uma ideia, né? Então, essa ideia de se formar um califado no Oriente Médio, de retomar o califado da Idade Média islâmica, que é um califado de proporções gigantescas, ele acaba inspirando outros tipos de radicais que vão, e aí eu vou repetir, achar que o Talibã é muito light, que o Talibã é muito soft, e que eles querem algo ainda mais extremo, tá? Lembrando que também uma coisa que eu acho importante lembrar, Muriel, é que o Estado Islâmico não tem fronteiras. Enquanto o Talibã sempre ficou restringido à sua atuação dentro do Afeganistão, o Estado Islâmico propõe criar um califado global. Ele propõe criar um califado. Se a gente for pegar o califado em sua maior extensão, que seria o Domíada, seria da Espanha até a Índia, quer dizer, uma coisa gigantesca. Então, assim, eles têm uma ambição muito maior e eles têm um discurso que pega muito mais em jovens que estão desiludidos, desempregados, etc., porque fazem muita propaganda com que você vai ter uma Hilux e etc. e tal, do que o Talibã, que é aquela coisa só dentro do Afeganistão, vida religiosa, etc., etc., etc. O Estado Islâmico ele promete vantagens materiais também a quem se unia a ele. Andrew, há uma preocupação muito grande ali com a população afegã, né? Que está nesse fogo cruzado ali dentro, sofrendo bastante, como a gente tem visto nas imagens. Há uma perspectiva de evolução, de melhora dessa situação que a gente tem visto? Essa é uma pergunta bastante difícil de se fazer. A gente sabe que o presidente norte-americano Joe Biden ele tem se mantido a essa coisa de que não, nós vamos sair até o dia 31 de agosto, mas já muita pressão da sociedade internacional para que seja prorrogada essa permanência dos americanos e também do Conselho de Direitos Humanos da ONU, também liderado pelo ex-presidente chileno Michelle Bachelet, que está tentando conclamar a sociedade internacional a pressionar o regime talibã a respeitar os direitos humanos, coisas que nós temos vários relatos que não estão acontecendo, né? Eu tenho dito que talvez o Talibã em 2021 não seja tão espetacular no sentido pirotécnico da palavra, daquele Talibã de 2001 que decapitava pessoas no futebol,
mas eu não acredito que tenha havido uma mudança, né? Então, eu acho que a sociedade internacional tem que realmente pressionar para que o Talibã respeite certos limites. Conversamos... Mas não tem outra maneira. Desculpa, professor, te cortei aqui. Muito obrigada pela sua participação. Conversamos com Andrew Patrick Trauman, ele que é professor de Relações Internacionais e também pesquisador. Obrigada por conversar com a gente para tentar entender e aprofundar um pouco mais nesse assunto, essa crise no Afeganistão. Obrigada. Eu que agradeço.